Sim. Sim. A primeira parte da entrevista é sobre sua vida pessoal. Talvez começar o local de nascimento, primeiros anos de escolaridade, até a licenciatura. Contar mais ou menos como é que foi. Bom, eu nasci em 1939, em Moçambique, na província de Niassa e atualmente distrito de Sanga. Frequentei até a 4ª classe a Escola das Missões de Massangulo. Era uma missão católica, e fiz lá a 4ª classe. E depois da 4ª classe, como todos os que estávamos lá, tínhamos que frequentar a Escola de Artes e Ofícios, ou Escola Vocacional, chamariam agora, técnico profissional. Então lá formei-me como sapateiro em 3 anos. E em 1954, na altura eu tinha cerca de 15 anos, fui empregado em Nampula como sapateiro, debaixo de um empresário português que consertava sapatos e vendia sapatos novos numa sapataria que na altura se chamava Sapataria Europeia, onde trabalhei até ao fim do ano de 1957. E dali, como tinha a intenção de continuar a estudar, embora tinha só 4ª classe e tinha o ofício de sapateiro, eu não podia estudar aqui porque as escolas secundárias eram poucas e a escola secundária, o Liceu Vasco da Gama em Nampula, não admitia pessoas que tinham a minha idade. Segundo eles, eu tinha superado a idade. Tive que acabar de me transferir para Portugal, onde fiz o liceu. E depois do liceu, isto é já no ano 1962, passei para a Itália, onde fiz treino para poder decidir e entrar no Instituto Missionário dos Missionários da Consulado, e onde também tive que ver se verdadeiramente eu devia entrar nos estudos teológicos e tornar-me membro do Instituto Missionário da Consulado. Foi o que sucedeu, e dali fui mandado para Roma, onde cursei 3 anos de filosofia, e depois da filosofia fui para a Alemanha, na Universidade de Münster, na Westfália, onde fiz o curso normal de teologia de 4 anos, e no 5º ano concluí com o doutoramento em teologia católica dogmática. Sim, mas, doutor, eu conto um pouco. Dentro da sua família, alguém terá tido um peso muito grande para incentivá-lo a estudar, em particular essa passagem para Roma, antes de ir para Roma? Alguém o incentivou, alguém o estimulou, ou na sociedade, no meio em que vivia, houve alguém, posso dizer, um chamariz que tenha empurrado para essa... Não, da minha família, eles estavam contentes que eu tinha a 4ª classe e estavam contentes que eu estava a trabalhar na sapataria. Na altura eu ganhava 1.500 escudos, que correspondia mais ou menos quase o mesmo do dinheiro que estava em Portugal. E então a minha família é numerosa. Hoje estamos vivos 10, estávamos ainda vivos outros que faleceram, e então eu ajudava os meus pais. Da parte dos meus pais não houve nenhum encorajamento para ir para fora estudar. Sim, os meus pais, especialmente o meu pai, é uma pessoa que lia bastante, e ele comprava livros, e eu lia os livros que ele tinha. Ele interessava-se um bocado sobre línguas bantus, conseguiu traduzir o catecismo católico na língua Yao, no norte,
E, claro, meu pai gostava que eu lesse, que eu aprendesse, mas ele nunca pensou que eu teria decidido ir para padre. Quem pode ter animado a mim um bocado, mas também não tanto, podiam ser missionários e missionárias. Quando ouviram que eu tinha feito a decisão, então eles diziam: é muito bem, vais conseguir e tudo isto. Mas isto veio assim mais ou menos pela vida que levava, mesmo quando estava na sapataria europeia. O meu patrão, Antônio Gonçalves, que eu espero ainda esteja vivo, pelo menos há meses estava vivo, estava admirado pela... Bom, eu era muito pontual, mas ele via que quando eu saía, no dia que eu apanhava dinheiro, havia uma livraria chamada Livraria Reis, e ele via-me que eu entrava lá para comprar livros. E um dia, por curiosidade, ele foi e viu que eu comprei um livro, o título era A Inquietação Humana, e ele leu como bom pragmático e disse: José, eu sou Felipe José, não lhe existo, pá, vais ficar maluco, é melhor que te interesses de futebol e do Eusébio, do Peirotel e assim. Quer dizer, não é que não havia aí alguém que me disse: tu deves ser isto, mas as pessoas tinham esta... gostavam de ver que eu me interessava de estudar, que no fim de semana fazia as minhas leituras, procurava instruir-me, mas não havia mesmo quem me disse: você deve ser isso. Tem um tio que já faleceu, que ouviu falar do Gandhi, que estava na África do Sul, Antônio Regina, meu tio, por parte da minha mãe, que ele casou-se com a irmã da minha mãe. E então, o Antônio Regina, como eu na altura era magrinho e rapava o cabelo, ele me chamava Gandhi. Não sei porquê, mas nunca me disse que Gandhi era advogado, só dizia que Gandhi era gente grande, que refilou lá na África do Sul, e os ingleses tiraram da África do Sul, disse: volta para a Índia, não faz confusões na África do Sul. Mas aparentemente o Gandhi, quando chegou na Índia, fez mais confusões, não? Com aquela desobediência civil sem resistência passiva, deu problemas aos ingleses e aparentemente contribuiu para a independência. Mas tudo somado, não havia assim gente que me encorajava a direcionar. É muito fácil que se me direcionavam, eu iria ao outro lado contrário, porque eu tinha sempre um bocadinho aquele feitio de querer seguir um pouco aquilo que eu pensava e para ir para a frente. É isto. E quer dizer que, pode dizer que essa conversa sobre o Mahatma Gandhi foi uma lamparina que se acendeu para o futuro estudante de ciências sociais? Nada Nada disso. Isso olho assim que pode ser, mas conscientemente não creio. E como é que se dá a saída de Westfália para o curso para o doutoramento em ciências sociais em Padre? Este é outro ponto. Quando eu estava a estudar filosofia em Roma, um jesuíta chamado Karl Rahner fez uma conferência em Roma, onde ele falava de uma situação europeia, especialmente na Alemanha, onde há muita gente que é cristã, frequenta a igreja, e depois declara que já não é mais membro da igreja. O problema na Alemanha é que todos pagam impostos para a comunidade religiosa que pertence, a igreja, os membros da igreja protestante e os membros da igreja católica. Então, muitos, para evadir taxas, dizem que eu saí da igreja. Então saem, então declaram-se sem, já não católico ou não protestante, e ficam por fora, e então saem da igreja. Mas para pessoas com tradição, os mais velhos, não gostavam disso, de ver os seus filhos ou filhas que estão a sair da igreja.
E então o Rahner fez alguns artigos onde ele falava da relação entre um cristão que pratica e os seus familiares que não praticam. E nesta conferência, quando havia discussão, eu pus outro problema. Eu disse, eu acho que este problema na Europa não é um problema muito sério, porque pode ser que aqueles saem para evadir as taxas, os impostos, mas no fundo são cristãos, como a gente aqui que é cristã, mas não vai todos os dias à missa e não contribui. O problema maior é para a África, onde há cristãos que têm familiares que não são cristãos, que são islâmicos ou que pertencem à religião tradicional. E na igreja diz-se que quem não está na igreja ou fora da igreja não há salvação. Eu acho que este é um problema mais sério. Então o jesuíta Rahner perguntou-me quem eu era. Eu disse que vinha de Moçambique, da África. Onde é que eu estava? Eu disse que era membro do Instituto Missionário da Consulata. O que é que estudas? Eu disse, estou a acabar a filosofia, estou no 3º ano, vou concluir, vou graduar. Então pediu-me um endereço e ele mandou uma carta ao superior-geral do Instituto Missionário da Consulata, Domingos Fiorina, a dizer, encontrei-me com um sujeito chamado Filipe Couto, é vosso membro, eu acho que ele podia vir estudar onde eu estou a ensinar, e ele podia participar em seminários, estudando teologia, e ele podia aprofundir mais esta questão do relacionamento entre a igreja e o mundo não cristão, as religiões não cristãs, e o mundo também que se declara ateu, que não acredita. Então foi dali que o superior-geral, quando eu acabei a filosofia, depois de 6, 7 meses, decidiu que eu ia para a Alemanha, na Universidade de Münster, para estudar teologia dogmática sob guia do professor Karl Rahner. Foi assim que fui para a Alemanha. Está na Europa num período em que Paris dá um movimento importante, mais 68. Isso passou por si alguma coisa, mais 68? No 68. Sim. Quando eu estava em Münster, eu participava nas reuniões dos estudantes e estava no grupo das pessoas que representavam os não-alemães, especialmente pessoas que vinham da África. E então, antes que a Ulrike Meinhof, que é uma das pessoas que entrou nas Brigadas Vermelhas, fosse para a clandestinidade e começasse a fazer aquilo que fez aquele grupo Bader Meinhof, eu vi a Ulrike Meinhof a discutir, interessante, defendia muito o terceiro mundo, os países do terceiro mundo, criticava o relacionamento que o governo alemão tinha na NATO e que ia contra os movimentos de libertação, falava da Cabora Bassa, do dossiê da Cabora Bassa, que aqueles países da NATO deviam ter atenção, não favorecer demais a Cabora Bassa contra os movimentos de libertação. Eu ouvia isso. E na altura, porém, posso dizer que eu ainda não estava muito dentro da política dos movimentos de libertação. Estava mais interessado em estudar, concluir, mas ouvi isso e estava lá, vi todo o barulho que havia na universidade e tinha um certo receio que não conseguiria concluir, porque os estudantes eram terríveis na altura, ameaçavam os professores, faziam modificar os exames e, a um dado momento,
houve uma estratégia em que aceitavam tudo aquilo que os estudantes queriam, mas depois ao fim conseguiam resolver o problema, deixavam que aqueles estudantes fizessem tudo isto, mas depois marcavam esses estudantes, que depois mais tarde começaram a sofrer muito, não podiam ter emprego, porque eles estavam mais ou menos targetados, estavam carimbados, e sabia-se, este pertenceu àquele movimento, este ameaçou o tal professor ali. Na Alemanha, mesmo ser a Alemanha, a federal, aquele que nós chamávamos de capitalista, o serviço de segurança era muito forte. E como eu vinha do terceiro mundo, e depois identificaram que eu era de Moçambique, então começaram a controlar um pouco mais como eu andava. Tinha que ir sempre aos serviços de imigração, quase cada 3 meses, para poder justificar a minha estadia. Tive este encontro, assim, quer dizer, vivi esta situação dos estudantes e fez-me compreender também que é preciso tomar muito, muito a sério os estudantes, as associações dos estudantes, e é preciso dialogar com eles muito, com paciência, mas também com firmeza. Dentro, como estudante em Pandrago de Ciências Sociais, que autores lhe marcaram bastante? Weber, mas quem? Que autores se lembra terem sido fundamentais na sua formação acadêmica, no seu futuro pensamento, como já formado? Bom, eu quando fiz filosofia em Roma, tive história de filosofia e vi bastantes filósofos gregos, como Sócrates, Platão e aí por diante, filósofos da Idade Média, tipo Abelardo, e depois também filósofo teólogo Tomás de Aquino, ou Dom Scoto, ou Boaventura. Mas, fazendo história de filosofia, impressionou-me bastante a linha dos empiristas ingleses. Por exemplo, John Locke, ou Thomas Hobbes e David Hume. Esses empiristas, quando faziam a filosofia deles, analisavam muito a sociedade. John Locke, por exemplo, na sua teoria de conhecimento, ele está muito preocupado em ver como é que o conhecimento entra nos jovens. E ele acreditava que quando um jovem está aí, ou uma pessoa aprende, ao início o próprio cérebro é como um quadro onde não está escrito nada, tábula rasa, dizia ele, até usava isso, tábula rasa. E falava muito sobre a questão da distinção entre substância e qualidade. Para ele, qualidade não era substância. E eu ficava admirado, mas por que qualidade não é substância, por exemplo? Mesmo na filosofia, vê-se o John Locke, que procura interpretar o Aristóteles. Mas, indo para frente, vi o Thomas Hobbes, que também me alertou muito, porque o Thomas Hobbes diz que nós dizemos que os seres humanos são racionais, animais racionais, mas o Hobbes diz que o homem é animal, é indiscutível. Come, bebe, vai à casa de banho, luta, morde aos outros, matam-se uns aos outros, cheios de ciúmes, como os animais que são ciumentos também, tudo. Que o homem é animal é indiscutível, mas que o homem é racional é matéria de discussão, porque há muita coisa que as pessoas fazem
e essas coisas que eles fazem não mostram nada de racionalidade. E depois ele diz que, como hipótese de suas investigações, punha a definição do homem como Homo homini lupus. O homem, o ser humano, é para o outro ser humano um lobo que morde ao outro. Os homens, os seres humanos, mordem-se como lobos. E depois diz que, mas esses lobos que são, essas qualidades de lobos que são os seres humanos, morderam-se tanto até que um dia fizeram uma racionalidade para resolver o problema quando os lobos mordem-se demais. E foram eles próprios que disseram: vamos fazer entre nós um grupo que tem uma força mais forte do que a nossa, como por exemplo que tem mais espingardas, mais armas, para poder disparar quando entre nós há demais confusão. E dali ele diz que ali foi a origem do Estado. O Estado é uma parte de lobos que está um pouco mais em cima dos outros, tem espingardas, armas, e de vez em quando essas armas são usadas para domesticar os outros lobos que se mordem uns aos outros. Então, eu comecei a ver que estes, mas por que o Locke, John Locke, falava desta maneira, como vem o conhecimento, falava da qualidade, não como substância, e depois o Thomas Hobbes está a falar de armas e está a dizer que a racionalidade humana é matéria de discussão. Por que há isto? E depois via também que o David Hume, que é um filósofo cético, fala das tribos, porque a Inglaterra é uma união de escoceses, de Welsh e de irlandeses. Belfast ainda está embaixo dela. E lá lutavam entre eles. Há uma boa análise do David Hume sobre o tribalismo no Reino Unido, United Kingdom. E eu achava que esses filósofos eram mais pragmáticos e falavam de coisas claras, que as pessoas mordem-se, que as pessoas lutam entre eles, batam-se entre eles, que há um grande tribalismo. Como é que se pode regularizar isto? O David Hume fala também da poligamia, da prostituição. Por exemplo, há escritos de David Hume sobre matrimônio, monogamia, poligamia, coisas que são muito interessantes, mesmo para hoje. Eles estavam lá, passaram mais de 400 anos antes que, ou 300 também, de 400 a 300 anos para trás, para cá. São problemas que, vendo a história, segundo aquilo que está a suceder, que podem servir hoje. Para o tribalismo, David Hume pode servir aqui para ver o que é esse tribalismo ou não. Ou no Burundi também podia servir. Foi esta parte dos empiristas ingleses que me levou a entrar nessa coisa de estudos sociais, que era mais história social do que estudos de sociologia. E depois influenciou-me muito um historiador chamado Charles Boxer, que escreveu um livro sobre o Império Português, o início do Império Português. Escreveu também sobre o início do Império Holandês, os portugueses que no século XVI vieram até a Moçambique, com Vasco da Gama, Bartolomeu Dias, os portugueses que também foram acabar no Brasil, depois os espanhóis para a América Latina, e depois deles os holandeses que entraram no comércio, no mercantilismo,
e praticamente entre Portugal, Espanha e Holanda começa o primeiro sistema internacional global. Começou-se a haver história em que coligavam, por exemplo, Portugal com Índia, ou Portugal com Cape Town, Cabo de Boa Esperança, ou Portugal com o Brasil, ou Espanha com o Peru, ou Holanda, que começa a falar de cravos, de negócios, de drogas e tudo isto, mas já numa situação global. E o Boxer também fala do outro sistema da Guerra dos 7 anos dos ingleses, que globalizou o mundo, mas é uma globalização que fez também o primeiro sistema internacional global. Então interessou-me bastante isso, e o Boxer dizia que era a ideologia que havia para Portugal e Espanha era o cristianismo católico. E a ideologia que havia para os protestantes era o cristianismo calvinista. Calvino é mais para negócios, capital e tudo isto. Os outros não falavam muito disso, mas falavam da expansão, pegando na religião, dizendo que vamos evangelizar os infiéis contra os mouros, que é o Islão, e contra a ignorância dos pagãos. Então, ali começa um sistema global, onde há coisas comerciais, onde há coisas religiosas, como é o cristianismo, e onde há também primeiras ideias sobre o mercantilismo, e assim por diante. Foi dali que eu comecei a, depois de ter feito dogmática sobre a relação entre os cristãos e não cristãos, com Rahner, comecei a pensar, vou estudar mais este problema. E o problema aprofundou-se mais quando eu voltei, porque eu, quando acabei o doutoramento, foi em 71, voltei para Moçambique, estive no Niassa, e em 1971, lá para o fim, 72, eu acabei por ir para a Tanzânia, onde juntei-me à Frente de Libertação de Moçambique. Foi nesta altura, foram 4 anos intensos, que eu aprofundei mais essas ideias do primeiro sistema global internacional, com origem em Portugal e cristianismo, Portugal e Espanha, cristianismo de versão católica, Holanda, calvinismo, depois a Guerra dos 7 anos. Então comecei a ver os movimentos de libertação, comecei a ver a questão da Frente de Libertação de Moçambique, e depois da independência tive que ir algumas vezes à Alemanha, onde acabei o meu doutoramento em Ciências Sociais. Isso foi na Universidade de Paderborn, também na Westfália. E aí é moral, de relações internacionais, estudo feito na primeira globalização do sistema internacional. Analisei o colonialismo, o sistema português de expansão, o sistema espanhol e o sistema holandês, onde procurei ver as ideologias que estavam dentro, como o cristianismo estava muito coligado a esta expansão. Então, que me influenciou também um pouco aquilo que eu ouvi na Frente de Libertação de Moçambique, quando vi as conexões que nós estávamos a lutar. Na altura havia NATO e Pacto de Varsóvia, os dois blocos, União Soviética e aqui desta parte a NATO, e nós estávamos lá no meio, apoiados pela União Soviética, pela China, pela Argélia, íamos para a frente desta maneira. Foi assim que mais ou menos nasceu essa coisa da parte social. Mas também está na Europa num momento que dá um acontecimento muito importante, que é o Sínodo do Vaticano II,
E aquela reunião entre o João Paulo, Paulo VI, Marcinho dos Santos, Amílcar Cabral. Primeiro João 23. João 23. Isto aí era em 1963, começou em 63. Bom, o Concílio Vaticano II interessou-me porque eu estava a estudar teologia e, de fato, há aí um documento Luz das Nações, Lumen Gentium, se não era o capítulo 16, onde, de fato, está escrito que o mundo não cristão e também o mundo ateu tem uma relação com a igreja. Isso aí também influenciou-me um bocado. Mas não é que eu fui aí muito entusiasta daquilo que sucedia ali. Gostei que havia esta possibilidade de pegar e raciocinar e abrir um pouco a parte dogmática da Igreja Católica e dizer que é possível dizer que quem não é cristão está ligado a mim como cristão. E de 76 a 80 havia professor assistente na Universidade de Paderborn. Que disciplina assistia e como foi escolhido para ser assistente? Bom, aí para a escolha de ser assistente não é que uma pessoa requer para a carreira do assistente. Uma pessoa torna-se assistente segundo os trabalhos que faz. Eu em todos os seminários concorria e punha lá aqueles chamam referato, punha aí relatórios. Então, eles quando viam que o relatório era bom, então davam grupos para fazer os relatórios. Então, naqueles grupos, uma pessoa começa a ser o responsável que lidera isto. E então, pouco cada vez, uma pessoa relaciona-se ao professor que está interessado no tema e logo tem gente lá de recursos humanos que começam a catalogar e a remunerar as pessoas. E como eu tinha dificuldades financeiras, estava muito interessado em receber dinheiro dessa maneira. E como já tinha o doutorado em teologia, e tinha já uma certa bagagem, então eu às vezes ajudava nos seminários. Seria mais ou menos aquilo que aqui é um assistente estagiário ou um monitor. Não é? Às vezes exagera-se com as palavras. Depois, 84, 87, trabalha na Diocese vai à Tanzânia, vai lecionar a história da igreja. Como eu tinha dito, relaciona-se com o movimento de libertação, já além da Europa, com conhecimento sobre o movimento de libertação na África, nesse caso vai se relacionar com a família. Como é que fica a lecionar a história na Tanzânia? Bom, eu fiquei na Tanzânia no momento em que nós estávamos a lutar para a libertação. No tempo da luta de libertação. Depois da independência, houve um momento em que eu estava, vamos lá dizer assim, no limbo. O limbo é o quê? Há uma doutrina que diz que as crianças não vão nem para o inferno e nem para o paraíso. Estão aí no meio. Eu estava, depois da independência, estive um pouco como no limbo, quer dizer, para a frente de libertação eu era radical demais. E para a igreja eu era comunista demais. Então, para dizer assim, quer dizer, depois da independência, quando eu cheguei aqui, eu estava numa situação como no limbo. Limbo é uma doutrina que diz que, é a doutrina católica, que as crianças que morrem sem batismo não vão nem no inferno, mas não vão nem no céu. Ficam num lugar intermediário. Mas não são nem cristãos, não são nem não cristãos. Bom, então, eu quando chegou a independência, andei por aí e vi que para muitos eu não era radical demais como revolucionário e para outros eu era comunista demais. Isso na parte da igreja, comunista demais. Na parte da frente de libertação, este ponto não está bem definido. Então, como eu tinha bom relacionamento com a igreja tanzaniana,
a igreja tanzaniana, especialmente o bispo de Iringa e o cardeal Rugambwa, pediram-me de ensinar história da igreja no seminário de Peramiho. E então eu combinei com as pessoas de Moçambique, quem de direito. Eu disse, olha, enquanto vocês decidem sobre mim, eu vou indo à Tanzânia ensinar a história da igreja. E fiz isso por bons 3 anos. Ia, voltava e tal. Então, nesse momento, então, depois definiu-se, viram quem sou eu. E a Tanzânia gosta de mim, e Moçambique gosta de mim. Claro que Moçambique gosta de mim. Eu nasci aqui, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Mas houve este momento de definição. De fato, se notam, logo depois da independência, eu não tive nenhum cargo, nem na igreja, nem no governo. É isto que era uma individuação que eu devia fazer, porque as pessoas não acreditavam em mim. Quer dizer, acreditavam e não. Eu fiquei com a Frelimo bastante tempo, sobrevivi todas as vicissitudes que lá estavam, cooperei com eles, mas não estava, talvez eu não era claro. E então, isto deixou esclarecer, viram que, olha, este indivíduo, afinal de contas, em Peramiho é válido, porque é que não pode ser válido em Moçambique? E depois vai trabalhar para a diocese de Nampula, como missionário. Só para. Então, Dom Manuel Vieira Pinto, quando viu que eu estava a trabalhar bem na Tanzânia, então começou a dizer ao povo, se tu trabalhas ali, e aquilo é igreja, então podes trabalhar aqui. Então, Dom Manuel Vieira Pinto disse que eu trabalhasse em Nampula, como pároco da catedral, e depois acabei, como o vigário-geral estava doente ou ausentou-se, depois fiquei vigário-geral da Arquidiocese de Nampula e cooperei com Dom Manuel Vieira Pinto vários anos, como na igreja. E depois volta à Europa e vai dar aulas na Inglaterra. Foi assim, quando eu acabei de trabalhar ali com Dom Manuel Vieira Pinto, quando eu estava trabalhando, faleceu o presidente Machel, no desastre de Luzia. Está? Sim, não entendo. E na altura, quando nós discutíamos quem é responsável, quem não é responsável, eu estive numa linha do Moiane, comandante Moiane, como se chama ele, até foi aqui presidente do município. José Moiane, Panguene e toda esta gente. Era na altura em que faleceu o presidente Machel, Chissano entrou como presidente, então eu na altura escrevi e disse coisas muito fortes. Então, na altura, Panguene tornou-se embaixador de Londres e a um dado momento viu-se que era bom que eu fizesse uma espécie de novo de limbo. Então o que fiz foi, havia uma ocasião de ensinar no Missionary Institute of London e depois Sussex University, então fui e ensinei lá dogmática no Missionary Institute of London, filosofia, lógica, matemática e tudo isso. E depois disto, para não ficar fora da Europa, da África, voltei para Morogoro. E em Morogoro eu sou cofundador da Escola Superior de Sociologia, Teologia e Ciências Sociais em Morogoro, no tempo em que o Benjamin Mkapa, que depois tornou-se presidente, era ministro de Ciência e Tecnologia. E pode dizer mais, como é que vai ensinar matemática? Estudar filosofia? Agora, para clarificar, e de Morogoro,
quando queriam fundar a Universidade Católica de Moçambique, então veio o meu nome. Mandaram-me chamar para eu ser o reitor fundador da Universidade Católica de Moçambique, com sede na Beira, que tem faculdades, uma de agronomia em Quamba, turismo e informática em Pemba, medicina e economia na Beira, direito e educação em Nampula. Então, e trabalhei lá 10 anos. E depois, acabou o meu tempo lá, acabei por ser assessor do atual Ministro da Educação e Cultura por 2 anos e meio. E dali acabei por entrar aqui há 2 anos como reitor da Universidade Eduardo Mondlane. Parece que está claro, não é? Até aqui está claro. Agora quero o quê? Sim. Há duas coisas. O Dr. Couto e o Dr. Machir defendem a expansão da universidade e colidem com os chamados qualitivistas que acham que uma expansão da universidade vai diminuir a sua qualidade. Pode explicar isso? Isso pode-se explicar muito simplesmente. Se eu quero algumas toneladas de arroz com qualidade, eu tenho que plantar muito arroz, não pouco arroz. Porque senão, se planto pouco, há perigo que não vou ter nem 50 quilos de qualidade. Mas se eu planto muitos hectares, então eu posso tirar algumas toneladas de qualidade. Se eu tenho um bananal só com 50 bananeiras, eu não vou tirar banana de qualidade. Se eu tenho um bananal que tem algum 30 hectares, 40 hectares, então posso começar a falar da qualidade. Se eu quero ter árvores, pinheiros, eucaliptos, ou laranjeiras, ou o que quiser, com qualidade, tenho que ter uma grande plantação. É só isso. Quer dizer, os que falam da qualidade devem saber que é preciso ter muitos estudantes para poder escolher os melhores. E essa é a ideia do Carlos Machir, eu convido. E pode ser que às vezes temos que moderar um pouco, mas não moderar até ao ponto de pôr aqui. Imagine que a Universidade Eduardo Mondlane tivesse só 6.000 estudantes. Como é que apanhava todos os possíveis cérebros que existem em Moçambique, os 20 milhões? O acesso aberto dá a possibilidade de fazer uma seleção. E depois é preciso fazer seleção. E para esta seleção, a introdução dos ciclos, primeiro ciclo de 3 anos, depois a seguir mais 2 para um mestrado, depois para o PhD, depois de 2 anos. Ali pode-se selecionar muito bem, porque no primeiro ciclo pode-se ver aqueles que podem fazer um mestrado em diversas especialidades. Sim, agora vamos falar das suas publicações. Publicou Esperança dos que não acreditam, em 1974. Esta é a tese de doutoramento, praticamente, que está em alemão. Em alemão o título é Hoffnung in Unglauben, é um título um pouco obscuro. Esperança daqueles que não têm fé. Fé católica, claro. Então, esta é uma publicação. Logo que eu acabei o doutoramento, tinha que se publicaram-se aí 3.000 volumes. Ainda encontra-se esse livro nas bibliotecas. Eu devo ter por aí uma cópia. Sim, mas... E publicou também Ética Social e Relações Internacionais. Qual é o teor? Qual? Ética Social e Relações Internacionais, de 1970. Esse é o tal, que chama-se doutoramento para habilitação a catedrático. Na Alemanha há habilitação a catedrático. Sim, e fiz isso. Qual é o? O último publica um artigo sobre o movimento de libertação de Moçambique, Frelimo. Que ideias centrais tem nessa publicação, que faz em 1975? Este livrinho foi feito durante a luta de libertação. Frelimo, em Moçambique,
apresentação de um movimento de libertação. Isso foi escrito para pessoas que eram anticomunistas e pensavam que a Frelimo era comunista e não queriam, faziam campanha para não dar apoios a Frelimo, quando ainda não éramos independentes. Então eu escrevi aquele livrinho para o público alemão, porque havia organizações alemãs, hoje chamam ONGs, de tampão cristão, especialmente católico, Misério, Mício, diziam: eles têm dinheiro que recebem dos impostos dos católicos, mas os católicos não querem ajudar comunistas. E então eu procurei escrever aquele livro para mostrar que, no fundo, aquilo que a Frelimo queria, Frente de Libertação de Moçambique, era uma coisa legítima e não tinha nada a ver com o comunismo. Era querer ser independente, como é independente da Alemanha, ou devia ser, Portugal, Inglaterra, Espanha, etc. E então foi publicado este livro, que, aliás, muitos daqueles que vieram da Alemanha capitalista para vir trabalhar cá, instituições como Friedrich Ebert Stiftung, Konrad Adenauer e a GTC, todos eles liam este livrinho quando estavam a fazer o treinamento para vir para Moçambique. Agora já está fora de moda, já nem é preciso. E no seu processo, todo esse de estudante universitário na Europa, participa no momento de libertação, leciona na Tanzânia, quais são as personalidades que o terão marcado, em termos de admiração, em termos de trabalho? Se te perguntar, quais são as personalidades que acha foram relevantes no seu percurso? Ou livros, ou personagens ou livros que considera assim singular na sua vida? Eu gostei, no tempo em que estava na Tanzânia, analisei bastante a figura do primeiro presidente da Tanzânia, Julius Kambarage Nyerere. Li os escritos dele, por exemplo, o Jammeh, o socialismo, ele queria fazer um socialismo africano. Li com interesse os escritos dele sobre escola e serviço nacional, serviço militar obrigatório, o ensino primário, ensino secundário, universidade. Nyerere era uma pessoa, nesse sentido, responsável. Ele via que o ensino primário e secundário era eminentemente necessário, mas quando se chegava ao ensino superior, com a Universidade de Dar es Salaam naquela altura, e depois a Universidade de Agricultura Sokoine, em Morogoro, ele ali tinha o cuidado de mostrar aos estudantes de que uma pessoa que estuda no ensino superior empata muito dinheiro da sociedade, dos impostos de uma nação. Então, que era preciso que os estudantes fossem lá, contribuíssem para aquela instrução superior. Então ele queria, na altura, de que quem vai à universidade devia primeiro ter vivido nas povoações, nas aldeias, no Jammeh, ter feito serviço militar, mas também fazia uma exceção para as senhoras, porque por causa do gênero. Então eu gostei muito da filosofia do Mwalimu Nyerere. E impressionou-me também a atitude dele em relação aos movimentos de libertação. Ele, ao início, nunca pensou que teria os movimentos de libertação que teriam usado arma, que teriam feito luta armada. Mas depois que se convenceu que aquilo era necessário, não hesitou. Ele apoiou muito, apoiou-nos, a nós da Frente de Libertação de Moçambique, para ir para a frente. E analisando hoje a qualidade do estudante de hoje, sobretudo na área das ciências sociais, que comentários
se oferece fazer? Os nossos estudantes. Sim, sim. Mas há um estudante de hoje. Meu irmão talvez já ouviu-me falar, eu nunca, eles são testemunhas, eu nunca disse que os nossos estudantes não são capazes e não têm qualidade. Eu acho que têm boa qualidade, melhor do que a minha, quando eu comecei a estudar em Roma ou em outra parte. Tem muito mais pressupostos do que eu. Por mais que o sistema seja frágil e tenha os seus fracos, mas nos 12 anos que eles passam na escola primária, secundária e pré-universitária, escola técnica, nós temos estudantes muito capazes. E se nós conseguirmos pôr bons métodos de ensino e também acreditarmos nos métodos participativos centrados no estudante, onde dialogamos com eles, onde eles fazem parte da construção do conhecimento que estamos a fazer, onde estamos a trabalhar juntos com eles, nós vamos ficar bem surpreendidos e vamos ver que temos cabeças melhores do que a minha e do que muitos outros. Porque estes estudantes, desde o começo, tiveram oportunidades. Não há lugar onde não há uma escolinha ou uma escola primária. E dos muitos que vão, parece que são 5 milhões, não é? Que estão nas escolas primárias, se não mais. Desses 5 milhões, aqueles que vêm, depois chegam até a 12ª quando vêm na universidade, são gente com grande oportunidade. Não é verdade que eles não têm qualidade. No fundo, somos nós que não acreditamos em nós mesmos e não acreditamos na capacidade intelectual que têm os nossos jovens, rapazes e raparigas. E eu constato isso quando ensino matemática, história de matemática e métodos de matemática no departamento de matemática, na seção de matemática pura. Vejo isso. Há estudantes aí bons. Há também estudantes médios, mas isso é em toda parte. Mas dizer que não tem qualidade não é verdade. Outro é o problema porque que nas escolas dos meios rurais as crianças não conseguem falar português logo e não conseguem escrever logo. Este problema é mais sério do que se pensa. Aqui na cidade, ou os filhos dos enfermeiros ou dos professores, quando chegam em casa, falam português. Quando chegam em casa, o pai ou a mãe pode ajudar a fazer trabalho de casa. Mas aqueles das zonas rurais, em Dondote ou Congolote, ou não sei se Sunenga, por aí, ou Mecula, quando eles voltam para casa, a casa é outro ambiente. O pai não fala português, ou a mãe, não foram à escola formal que nós temos, e tem outra situação. E um professor que está lá diz que os estudantes dele não têm muito aproveitamento. Se transportar e vão pô-lo na escola Kitabo, ele vai ficar admirado que os estudantes, os alunos têm aproveitamento. Mas não é por causa dele só, é porque por trás desses estudantes que estão no Kitabo, nas escolinhas de Madame Montessori, estão os pais, estão os irmãos que já falam português, está a televisão que fala em português. Uma última questão. Eu gostaria que fizesse um comentário sobre aquilo que é a cooperação na comunidade dos países de língua portuguesa, nível do ensino, nível das ciências sociais. Qual é a sua percepção de interação entre instituições do ensino nesses países? Bom, eu estava a ver, por exemplo, outro dia as bolsas que os antigos combatentes têm para o exterior. Os filhos dos antigos combatentes. Isso está aí no Ministério da Educação e Cultura, e o Ministro da Educação e Cultura mostrou essa lista. Vi que, por exemplo, muitos vão para Portugal, esses antigos combatentes. Não quer dizer que vão só para Portugal, mas vão para a China, né? Vão para o Vietnã, vão para Cuba,
e vão a muita parte. Mas vejo sempre que Portugal temos uma história juntos e que esta história está aí. Nós lutamos contra o colonialismo português, mas o colonialismo português era uma coisa. Agora, um Portugal fora do colonialismo, depois que fizemos os acordos, um Portugal integrado na União Europeia, já não é um Portugal do tempo de Salazar ou Caetano ou do Carmona. Pode-se trabalhar bem. Com o Brasil, só vendo aquilo que nós temos de protocolos e memorandos de entendimento com as universidades lá do Brasil, não sei quantos são os protocolos com o Brasil, mais de 30. Sim, mais de 30. Muito mais. 50, sim. E muita gente que foi estudar no Brasil, acho que com o Brasil também temos um bom relacionamento, e um relacionamento efetivo e bom para o ensino. Agora, há que avaliar as coisas. Agora, não sei se é o caso de eu avaliar aqui as coisas. Quer dizer, a coisa é positiva, mas pode-se fazer as coisas muito mais. E próprio Portugal, Brasil não sei, se está a integrar-se na União Europeia, Portugal deve mudar muita coisa, já não está isolado. Uma questão, Portugal agora, se eu vejo SIC na televisão, SIC Notícias, ou não sei o quê, põe muita coisa em inglês, entrevistas em inglês. Por quê? Porque na União Europeia uma das línguas oficiais é inglês. Então, os palopes, se tem atenção, por exemplo, não, palopes é palopes, não, CPLP, se tem CPLP. Na África do Sul há um consulado português e uma embaixada portuguesa, e há uma comunidade portuguesa na África do Sul. Mas vamos lá ver a geração que está lá dos mais novos como é. Eles falam português em casa, mas depois vão à escola inglesa, então falam inglês. Então, quer dizer, a CPLP, especialmente para os países como Moçambique, tem que aproveitar especialmente a situação de Portugal e fazer compreender que comunidade de língua portuguesa, sim, senhor. Comunidade de países de língua portuguesa, sim, senhor. Mas de países de língua portuguesa com diversos novos interesses. O próprio Portugal está a modificar o método de ensino, entrou no acordo de Bolonha. Podemos continuar? Pode continuar a falar. Sim, quer dizer, eu estava a dizer que a comunidade de países de língua portuguesa está aí e é uma coisa importante e há muita coisa que se faz já. Eu creio que registrou antes Portugal e Brasil e tudo. Mas depois há coisas específicas, próprio Portugal. Por exemplo, na questão da língua, está interessado que os portugueses saibam inglês para poder entrar na vida. E nós que estamos na região, aqui enquadrados, estamos na fronteira do sul, temos a África do Sul. Lá para o centro temos o Zimbábue. Depois mais para cima temos Malawi, Zâmbia, temos a Tanzânia. Teremos que, se o senhor ter a língua portuguesa como nossa língua, a língua que se fala de casa, a língua que circula, mas o inglês deve ser conhecido para poder estudar mais, para poder fazer negócios, assim como Portugal está a fazer. Dei o exemplo da televisão, vá ver SIC, ou como é, X o quê? XAI, não sei, aqueles programas que estão aí. E ou mesmo TC1, TC2, são programas que estão continuamente a dar reportagens e filmes em inglês, em Portugal.
Para quê? Para habituar as pessoas a entrar, a mergulhar na língua inglesa. E isso não faz desaparecer o português. A Tanzânia, a língua oficial dela é Swahili. E Swahili não desaparece. Mas também faz uma boa campanha e ensina o inglês para poder estar coligado com a sociedade internacional e com os países vizinhos. Eu acho que Portugal compreende isso. Brasil não sei. Brasil está no meio dos espanhóis, Argentina, aqui para lá. Mas não sei quanto fazem para propagar a língua inglesa. Mas pegue lá a Holanda, todos falam holandês, mas não há holandês que não fala inglês. E nunca lê romances em holandês, tem suas coisas em holandês, mas tem uma boa instrução na língua inglesa. Certamente é bom que esses países se trabalhem juntos, mas teríamos que ver também depois os interesses internos de cada país. Moçambique tem os seus, Portugal tem os seus, a Angola tem os seus interesses, o Brasil também. Dito isto, estou a dizer que é muito importante esta comunidade, mas que para o futuro precisará refletir um pouco mais para poder melhorar a vantagem de todos os membros, cada um por si e depois também em conjunto.